Ah, com a moral dessa, por isso que você arrebentou lá no Fluminense, hein? Fazia a fita, deixava 3 pra trás, partia pro gol e balançava a rede. Foi um ano muito bom. Desafiou a idade do mundo da bola, parou de jogar aos 40 anos. Ele é daquela linhagem de Zé Roberto, Sidolf. Estamos aqui na casa de Jadilson, que está dando essa moral aqui pra gente no canal Conta Pra Mim. Jadilson, jogou até 40 anos, jogaria até os 100 anos? Nada, mas eu acho que eu ainda ia até os 42 em alto nível. Quanto tempo você passou jogando no mundo da bola? E quantos clubes você defendeu? E quais os principais clubes que você jogou? Eu acho que uns 20 anos, né? 20 anos, comecei a jogar com 20, né? Parei esse ano. Acho que eu já defendia uns 19 a 20 times, né? Isso tudo, Jadilson? Isso tudo. E os maiores, né? Os mais importantes, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Goiás, CRB, Guarani, Botafogo de Ribeirão, Pelotas, Anapolina, Remo, Serrano da Bahia, Icasa, Jacuipense, Grêmio Prudente, Portuguesa. Currículo vasto, hein, Jadilson? Vários times, né? Ô, Jadilson, você jogou onde você realmente quis jogar, né, Jadilson? Você era aquele jogador que os clubes faziam leilões. Ah, pelo trabalho, né, que a gente fazia nos clubes, sempre chamava o interesse das equipes, né? Uhum. E graças a Deus, eu joguei em várias equipes grandes no nosso... Que história é essa? Jogador pirracento. Foi o Negrete aí que fez um comentário aí. Não consigo entender essa conversa do Negrete aí de pirracento, mas eu era um jogador meio invocado dentro de campo, né? Não levava desaforo pra casa. Não levava desaforo, eu partia pra cima, era um jogador que chegava forte, né? Na hora de dividir eu chegava firme mesmo, porque futebol você tem que ir firme, né? E partia pra cima também dos adversários e de vez em quando eles ficavam com raiva, né? Achavam que a gente tava fazendo graça com a cara deles, mas não, era a minha característica de ser daquele jeito, né? Um jogador agressivo, jogador que tentava sempre o drible antes de chegar no fundo, né? E às vezes incomodava aquilo ali. Você pegou a era, vamos dizer, romântica do futebol, né? Que do carrinho assassino. Peguei, mas não era o meu forte não, esse carrinho assassino não, né? Meu carrinho era aquele carrinho para roubar a bola, né? Aquele carrinho do lado que chegava dando aquele carrinho e já saía, né, com a bola na correria. Mas né? Recebeu muito carrinho assassino. Recebi muito carrinho. E né? O sensor avisava quando chegava a ameaça? Não dá para perceber na hora, né? Tem hora que vem por trás, tem hora que não tem como, né? Você sair desse carrinho, né? Às vezes machucava muito. Mas não se intimidava, hein, Jadilson? Jamais, jamais. Não era um carrinho que ia fazer o Jadilson se intimidar, né? Você já viu muito treinador dobrando a marcação, quando você partia para cima, o treinador ficava preocupado com as suas subidas, com seus avanços, aí quando você se deparava na frente, tinham 2 jogadores para fazer a sua marcação, impedindo as suas subidas? Já aconteceu muito, né? Eu tive uma fase maravilhosa jogando pelo Goiás, onde quem caía lá no Serra Dourada fazia uma marcação muito forte pro lado esquerdo. Fazia muito forte, porque eu tava naquela fase que 1, 2 eu passava fácil. Eu partia para cima mesmo e eu tive uns jogos diante do Corinthians, diante do São Paulo, diante de várias equipes grandes que eu fazia o inferno ali mesmo, pelo lado esquerdo. E a gente, para ganhar do Goiás ali dentro, não ganhava não, cara, dava trabalho. Era no Caldeirão, já disse? Caldeirão. 2005 mesmo, quando o Corinthians foi campeão, o Corinthians precisava da vitória do Goiás para ser campeão, lá em Goiânia. E o Inter, se ganhasse, o Inter seria campeão. A gente fez o nosso papel, ganhamos do Corinthians de 3-2 e o Inter ou perdeu ou empatou lá em Curitiba e perdeu o título. Você se considerava um lateral esquerdo ou um ala? Fala-se muito que você tem um poder ofensivo muito bom, como você acabou de falar aí. Não, isso aí depende de cada jogo, depende
do que o treinador quer na hora do jogo. Às vezes você entrava de ala, às vezes entrava de lateral. E eu não via problema em qualquer posição que me colocasse, né? Eu sei que eu sempre fui um jogador ofensivo, um jogador que partia muito para cima, mas também sei que eu fazia muito bem a parte de trás. A marcação também não era fácil, também não. Qual um jogador que você lembra assim que ele chegou a ameaçar, querendo lhe intimidar, e você, mesmo assim, partiu para cima e deixou ele no vácuo? Não, nunca teve esse jogador de chegar e ameaçar para não ir para cima, né? A gente sabe que o jogador não gosta de ser driblado, né? Mas eu nunca tive problema com nenhum. Fazia o meu trabalho, fazia aquilo que eu achava que era o melhor para mim, né? Que era partir para cima, ir para a linha de fundo, levantar a cabeça e tentar consagrar nosso centroavante, né? Era o que eu tentava fazer. E graças a Deus eu fiz e fiz muito bem feito. Falar em consagrar centroavante, fez muito artilheiro? Fiz. A gente fez artilheiro o Souza. O Souza chegou para jogar no Goiás, meio desacreditado por já ter jogado em várias equipes grandes, né? E deu uma queda. Quando ele chegou lá, a gente fez ele artilheiro. Ele foi artilheiro do Brasil pelo Goiás. Então foi uma campanha boa e ele fez muito gol. Mandasse muita bola para ele, Jadilson? Muita bola. Não só eu, como o Paulo Baia, que jogava do outro lado. A gente consagrou o Velho Souza. Você teve muitos treinadores e muitos deles não entenderam a sua força ofensiva. Como, por exemplo, Adilson Batista, na época do Cruzeiro, quando você estava lá atuando pelo time mineiro também. Ele falava que você realmente tinha uma deficiência na marcação. Isso são declarações que estão registradas. E tinha até falado para a diretoria que você há 4 anos já jogava nesse esquema 3-5-2. E para fazer essa marcação, você faria, mas nem sempre atuava na marcação. Adilson Batista, foi uma pedra no sapato de Jadilson? Não, eu acho que não. Eu acho que não foi pedra, não. O Adilson Batista, quem pediu minha contratação diante do São Paulo foi o Adilson Batista. E a gente jogou o Campeonato Mineiro, e eu joguei titular o Campeonato Mineiro todinho, jogando titular e sendo um dos destaques do Cruzeiro. Depois que começou uma polêmica sobre eu e ele, em que sentido? Todos os jogos que eu estava indo bem, sendo o melhor em campo, ele faltando 15 minutos do segundo tempo, ele me tirava para colocar um jogador mais retrancado e para fechar o time. E ele vinha fazendo aquilo ali constantemente, vários jogos. E a torcida não entendia, né? E vaiava ele. Chamava ele de burro? Chamava ele de burro, professor Pardal, burro. E ele ficou com raiva de mim por causa disso. Eu até no treino cheguei, conversei com ele, falei, professor, eu não tenho nada a ver com isso. Você está me tirando no momento que eu estou sendo o melhor em campo. A partir do momento que você tira um jogador que está sendo o melhor em campo, você vai ser vaiado. E ele não entendeu e ficava com raiva da torcida e ficou com raiva de mim. E começou aquela polêmica. Mas eu nunca tive nada contra o Adilson. A gente sabe que cada jogo ele mudava o time, ele não dava o entrosamento ao time. Mas eu nunca tive problema com ele, não. Entendeu? Tem uma declaração dele que ele chegou a dizer o seguinte, para se explicar com a torcida. Ele disse assim: parece que quando eu estou tirando o Jadilson, parece que eu estou tirando o Roberto Carlos. E quando não coloco o Jadilson para jogar, parece que eu estou colocando no banco o Joãozinho, ídolo do Cruzeiro na década de 70. Para você ver a repercussão que você causava, hein? Você era querido lá pela torcida do Cruzeiro, hein, Jadilson? Graças a Deus, né? Tudo pelo que eu vinha fazendo dentro de campo, né? A gente passa a ser reconhecido pelo que a gente faz de bom. Então eu estava jogando muito bem, estava numa fase maravilhosa. E a torcida preferia eu em campo do que eu fora, né? Mas ele, por ser teimoso, um cara teimoso, preferia colocar jogadores que ficassem só lá atrás marcando e armava outro esquema. Mas foi um ano maravilhoso, onde eu consegui ser o melhor lateral esquerdo de Minas, campeão mineiro, fiz um excelente brasileiro. Infelizmente, faltando 3 meses para acabar o campeonato, eu machuquei o joelho, né? Rompi parcialmente o cruzado posterior e não dei continuidade devido a essa lesão. Eu acho que se eu não tivesse machucado, eu teria sido o melhor lateral esquerdo do campeonato, teria sido bola de prata,
E eu acho que ele não ia ter nem força de querer que eu não renovasse, entendeu? Eu acho que o que me atrapalhou não foi o Adilson Batista, foi minha lesão. Entendi. Entendeu? Nesse caso foi no ano de 2008, né? 2008. Você ia ser pela segunda vez bola de prata, porque na primeira vez foi em 2005, atuando pelo Goiás, né? 2005 Perfeito. pelo Goiás, a gente foi melhor lateral esquerdo do Brasil, bola de prata, né? Desbancou quem, Jadilson? Desbanquei na bola de prata o Jorge Wagner e o Gustavo Neri. Os caras estavam voando, né? E foi Jorge Wagner, que foi também o jogador que Muricy Ramalho, quando você estava no São Paulo, pediu para contratar e ficou lá no seu lugar, né? Jorge Wagner, que não é da posição, apesar de ter sido um dos que você desbancou, né? Na bola de prata. Você estava lá no auge, lá no São Paulo, já tinha colocado o Júnior no banco. Mas é assim mesmo, futebol é assim mesmo. E a gente sabe que time grande, a concorrência é muito grande porque contrata muito, né? E o São Paulo sempre teve aquela visão que surgiu, é bom, eles levam. Às vezes leva 2, 3 jogadores na mesma posição, entendeu? Então a gente entendeu, porque tinha saído da Libertadores e ele trouxe o Jorge Wagner para jogar de ala, armou outro esquema no time e botou o Jorge Wagner. Mas foi bom, foi maravilhoso vestir a camisa do Tricolor. Mas passou pouco tempo lá, né? No Tricolor, né? Joguei um ano no São Paulo, né? Terminando, já fui pro Cruzeiro. Infelizmente, como eu falei pra você, machuquei e não dei continuidade no Cruzeiro. Então, você realmente tinha grande prestígio e, como foi falado, né? Os clubes faziam leilões. Você chegou a dar drible em clubes, né? Foi o que tem relatado aí em alguns jornais. Torcedor do Corinthians dormiu vendo o Jadilson vestindo a camisa do Timão. No outro dia acordou com o Jadilson no São Paulo, lá no Paraná. Estava lá no Paraná, acabou saindo, indo parar no Goiás. E recentemente teve o caso do CSA, né? Também, que o técnico Celso Teixeira disse que falou com você, combinou para você parar do CSA, você no outro dia estava lá no CRB, ele botou a boca no trombone. E esses casos aí, Jadilson? Foi pro chapéus? Não foi chapéu, né? No caso do Paraná, eu fui pro Paraná, fiz um contrato, se eu não me engano, foi de 3 meses com o Paraná. E a gente já estipulou para o Paraná comprar a metade do meu passo, 50%. E eu passei um mês lá, a gente jogou um torneio chamado Torneio da Morte, para não ser rebaixado. Conseguimos sair desse torneio. A data de comprar os 50% do meu passe passou. Aí eu tive uma proposta muito boa do Goiás, né? Sentei com o meu empresário. Ele falou, ó, tem essa situação do Goiás aqui. Eu falei, rapaz, eu vou pro Goiás. Vou pro Goiás que o Goiás tá bem, o Goiás fez a proposta boa, vamos embora. Foi isso que aconteceu, não dei drible em ninguém. Infelizmente eles não cumpriram com a palavra deles, né? E aí eu fui embora pro Goiás, onde graças a Deus deu tudo certo. Fiz uma das melhores carreiras lá em Goiânia, foi maravilhoso, 3 anos maravilhoso, virei ídolo do Goiás. E a situação do São Paulo e Corinthians, existia essa especulação que eu poderia vestir a camisa do Corinthians ou a camisa do São Paulo. E eu ficava feliz, né? 2 clubes, dos maiores clubes do Brasil querendo o seu trabalho. Mas o Corinthians tinha saído na frente, não foi? Não existe esse negócio de sair na frente, né? Existe sair na frente se chegar, né? Com o dinheiro, se chegar com a proposta. E o único clube que chegou com a proposta foi o São Paulo, não foi o Corinthians. Existiu especulação, fala aqui, fala ali, mas quem chegou mesmo foi o São Paulo. São Paulo. E eu fiquei muito feliz com a proposta do São Paulo, não pensei 2 vezes. E fechamos, joguei contra o São Paulo, no outro dia assinei o contrato e deu tudo certo. E professor Celso? Professor Celso, rapaz, o professor Celso é um amigão meu, um cara que tudo começou na minha carreira através dele. Ah, interessante. Né? Através dele. O Celso foi um cara que me ajudou muito no meu começo de carreira, então eu sou muito grato a ele. Infelizmente ele tem uma cabecinha meio dura, meio invocada, um cara que é pavio curto demais. Mas eu sou muito grato ao Celso, né? O Celso começou comigo no CRB, a minha venda ao empresário foi através do Celso. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele já falou para os empresários, venha ver esse jogador aqui que ele tem futuro. E o Celso que fez tudo acontecer, né? O Celso, não só o Celso,
Eu, pelo meu trabalho, e o Celso, pelo conhecimento dele a esses empresários. E a situação que aconteceu em 2012 foi que ele estava no CSA e eu estava voltando 12 anos fora, né? E estava querendo voltar para Alagoas e eu estava querendo voltar para o CRB. A verdade era essa, o clube do meu coração, o clube que me revelou, né? Que eu sou apaixonado. E nada melhor para mim de 12 anos fora voltar para o clube da sua origem, né? E ele fez uma proposta para mim ir para o CSA. Eu falei, Celso, eu vou dar prioridade ao CRB. Se não acontecer no CRB, eu jogo aonde você estiver. Né? Como surgiu a proposta do CRB e o CRB anunciou a minha contratação, ele ficou com raiva e a gente começou a discutir. Ele não entendeu a situação. Eu falei para ele, não, Celso, eu dei prioridade ao clube do meu coração, pai. Eu expliquei muito para ele, mas ele é cabeça dura e teve uma discussão, tudo, mas graças a Deus passou, né? Hoje a gente se fala, a gente conversa. E foi isso. Você teve o Celso Teixeira, como você acabou de falar, né? Um amigo, um parceiro, né? Mas qual é aquele treinador diferenciado? Você já trabalhou com Celso Ruth, Paulo Tuori, Renato Gaúcho, Muricy, Geninho, outros treinadores aí. Qual desses treinadores? Ainda é o Papai Joel, né? Você trabalhou com o Papai Joel. Joel. Eu vou citar dois diferenciados, que é Renato Gaúcho e Muricy. Esses dois técnicos são muito bons. Dá para explicar como é cada um deles treinando? O Muricy é aquele técnico que ele não inventa, né? Ele faz o básico. Encaixou e deu certo, ele continua com aquilo. Ele é bem objetivo. Ele é bem objetivo, né? Já o Renato Gaúcho é um cara que ele tenta tirar o que o jogador tem de melhor e vira amigo, vira parceiro. E você vê todos os times do Renato Gaúcho, os caras dão a vida por ele. Os caras jogam por ele, os caras dá voadora, dá carrinho, porque ele se torna um cara que a gente fica apaixonado pela pessoa dele. Por ele já ter sido jogador, já ter sido um craque do futebol e ele fala a nossa língua, né? Fala a boleiragem. A boleiragem. Então o Renato é diferente. O Renato é desse jeito, o que ele passa nas entrevistas é aquilo que ele é mesmo, dia a dia. Entendeu? Ele brinca com a gente no dois toques, ele se diverte, pai, dá moral pra você, ele sabe levantar o astral do jogador. Não é só marketing não ali, né? Não é só marketing. Então eu, na minha opinião, foi um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, foi o Renato Gaúcho e o Muricy. Ele já chamou você, Jadilson, pra uma conversa assim? Direto, a gente terminava o jogo lá do... Ele falar o que pra você? Dar uma orientação? Ele falava pra mim, agradecer, partir pra cima, ele falava, ó, Jadilson, personalidade pra jogar, eu bato no peito, você é titular. Então faça aquilo que eu estou lhe pedindo, faça o que você sabe fazer, confie no seu trabalho, e dava aquela moral. Você se enche de moral e dá tudo certo dentro de campo. Com a moral dessa, por isso que você arrebentou lá no Fluminense, hein? Fazia a fita, deixava 3 para trás, partia pro gol e balançava a rede. Foi um ano muito bom no Fluminense, foi um ano muito bom. Infelizmente a gente tinha um plantel maravilhoso, mas foi um ano bom para mim, assim, individualmente falando. Mas para a equipe foi ruim, que a gente brigava só para não ser rebaixado. Com o elenco que tinha, brigando para não ser rebaixado. Cita alguns jogadores daquele time do Fluminense. Tinha o Romário, tinha o César, tinha o Djair, tinha o Zada, tinha o Sorato, Antônio Carlos, tinha o Jean Carlos, lateral direito, que infelizmente veio a falecer. O Marcão, volante, né? O Fábio Bala, o Carlos Alberto, o Tigrão, né, que jogou no Palmeiras, o Júnior César, que era o meu reserva, lateral esquerdo. Então a gente tinha o Jonathan, lateral direito, então tinha um time bom, né? Um time bom para brigar pelo título, não para ser rebaixado, né? E você tinha tanta moral com o Renato Gaúcho, que deu até moral a um dos feras de futebol, Romário. Você foi responsável pelo eu não falei gol nele, de bicicleta, né? E eu não falei Romário. nele. Não, você citou o nome do Romário, citou. Verdade. A história de Romário foi através de um cruzamento de Jadilson. Verdade. Eu não me lembro que jogo foi.
5-2 Fluminense contra o Guarani. Guarani foi? Foi. Eu fui no fundo, cruzei, ela deu uma leve desviadazinha e ele chegou e meteu a bicicleta. E saiu naquela marca. O Romário é um gênio, né? Um gênio da grande área, né? Um craque, eu acho que foi um dos maiores jogadores que eu tive a oportunidade de jogar, né? Um cara que fazia diferença, os caras se preocupavam muito com ele e quando a bola chegava ele guardava. Ele dentro de campo levava a torcida mesmo, né? Com o Romário em campo era 40, 50 mil pessoas, com ele fora era 20, 15 mil. Então era um jogador que valia a pena ter no grupo, um cara nota 10, um cara maravilhoso, como jogador, como pessoa também. Então foi uma honra ter vestido a camisa do Fluminense e tido a oportunidade de jogar com o Romário. Já tinha marcado ele, já tinha enfrentado o Romário, Jadilson? Eu já tinha, não sei se tinha jogado sim pelo Guarani e Vasco. Eu tomei foi uma goleada dele lá no. Sério? Lá em. O baixinho fez quantos? Eu acho que o Guarani nesse jogo tomou 7. 7 do Vasco. O técnico era o. Acho que era o Céu. Não, era o. Hélio dos Anjos. Chegou no Guarani, a gente tomou 7 do Vasco, caiu, foi uns 5, 6. Ô Jadilson, dos alagoanos, você jogou com Souza, Aloysio Chulapa, Júnior Viçosa? Não, eu só joguei com os alagoanos, só tive a oportunidade de jogar com o Souza e com a Aloysio. O Viçosa não? Não joguei com o Viçosa não. Sei que você tinha jogado com o Viçosa, foi no Grêmio, foi no Goiás, ele não foi pro Goiás? Não, mas eu não tive nesse tempo não, ele não foi nesse tempo não. Eu só joguei com a Aloysio Chulapa e com o Souza. E os caras, diferenciados também? É diferenciado, né? Como jogador de futebol, os caras são bons. O Souza sempre jogou muito bem. O Aloysio, aquele cara para fazer a proteção e fazer os gols lá na frente, o cara que era difícil roubar a bola dele, né? Porque quando ele abria os braços, fazia o pivô ali. Aloysio, e tive a oportunidade também de jogar com o Aloysio no CRB, né? Onde a gente foi campeão lagoano com ele no CRB também. Jogava demais. Jadilson, qual foi o clube assim que você gostaria de ter vestido a camisa? Do Real Madrid, né? Porque no Brasil eu vesti a camisa de vários clubes grandes, né? Então, mas chegou a ter uma oportunidade de ir para jogar na Espanha? Não. Você jogou em qual time lá fora? Eu só joguei no Japão. No Japão. Né? Eu acho assim, que eu tive umas fases maravilhosas aqui no Brasil, onde se eu tivesse um empresário bom, eu nunca tive sorte para empresário, a verdade é essa. Se eu tivesse tido um empresário, apesar de ter jogado nesses clubes todos aí, eu acho que eu fui para esses clubes pelo meu trabalho, não por força de empresário, entendeu? Se eu tivesse tido um empresário com a influência boa, um empresário bom, top de linha, eu teria jogado um campeonato espanhol ou um campeonato italiano e tinha ido muito mais longe na minha carreira, entendeu? Eu não tive a felicidade de ter caído na mão de um cara desse jeito. Você foi bola de prata em 2005, bola de prata geralmente o cara fica até cotado, o jogador fica até cotado para a seleção brasileira. Sem dúvida. Surgiu alguma especulação dessa, já disse? Surgiu umas conversinhas que eu poderia ser convocado, né? Mas não acontecia. Eu também, eu me sinto naqueles momentos ali que eu fui um cara injustiçado à seleção brasileira. Eu acho que eu deveria ter pelo menos uma convocação no meu currículo. Porque eu vejo, o cara joga 3 meses hoje, jogou uma bolinha de 3 meses e já está indo para a seleção. E eu passei 3, 4 anos entre os melhores do Brasil e nunca peguei uma convocação, entendeu? Eu sinto que eu merecia ter ido pelo menos uma convocação. Pendurou as chuteiras, mas com a consciência de que fez o seu papel no mundo da bola e mostrou quem era Jadilson. Sem dúvida, sem dúvida. Você não passa 15, 20 anos jogando bola sem ter qualidade, né? E você não passa nesses clubes grandes sem ter qualidade. Então, graças a Deus, fiz a minha história no futebol, né? Tive a felicidade de jogar nesses bastante clube aí e vários clubes grandes.
E só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado saúde e o dom de jogar bola, né? Consegui dar bastante alegria aos clubes que eu passei, né? Às vezes, você sabe que o futebol, às vezes tem clube que você não dá certo, tem clube que você passa, você não é aproveitado, mas não acontece só com o Jadilson, isso acontece com todos os jogadores, né? Mas eu sou muito feliz pelo que eu passei na vida no futebol. Jadilson, você já passou por situações difíceis em vestiário, clima quente, pesado, aquela coisa de que realmente os jogadores estavam todos pilhados dentro do vestiário para voltar para um segundo tempo, reverter uma situação negativa? Já aconteceu, agora eu não lembro, mas já aconteceu muitos jogos. A gente fazia um primeiro tempo maravilhoso, mas terminava acabando o primeiro tempo, a gente perdendo e o vestiário pegava fogo, assim, a gente se cobrando, né? Um cobrava o outro, tem que fazer isso, fazer aquilo e a gente entrava pilhado mesmo para entrar e voltar e tentar empatar e virar. E já aconteceu muitos jogos, a gente empatava, virava, ganhava o jogo. Futebol, o que mais acontece é isso, né? E é normal, né? É normal. Algo mais acirrado. Normal, já aconteceu até de ter brigas no vestiário, né? Um cobrando o outro. Mas você era mais da turma do deixa disso ou era da turma da cobrança? Mas eu sempre fui um cara invocado também, né? Porque eu sou pequeno que os caras vinham fazer graça, não. Eu sempre tive personalidade. Se eu tivesse de sair, discutir, eu ia mesmo, que não tenho medo dessas coisas, então tinha personalidade. Já cheguei a brigar em treino. Com quem, Jadilson? Eu briguei uma vez, olha o tamanho do cara que eu briguei, viu? Eu jogava pelo Goiás, eu troquei tapa com o André Dias, cara. Olha o tamanho do André Dias. Amigão meu, uma entrada lá, ele deu um carrinho, aí eu soltei o braço nele, a gente terminou brigando. Mas é um dos melhores amigos que eu tenho, uns caras que eu tenho uma consideração grande. Quando ele estava na Lazio, a gente batia papo, tudo, ele já parou também. Mas um cara, um amigão. Um dos melhores amigos que eu tive no Goiás foi o André Dias. Tive a oportunidade de jogar também com ele no São Paulo. São Paulo, não foi? Né? Exatamente. Onde a gente era parceiro até de quarto, de concentração. Quando você olha para trás e hoje, quando você olha para o seu presente, acreditou, você sabia que ia passar por tudo isso, que você seria o Jadilson? A gente sempre acredita, né? Eu acho que o jogador de futebol ele tem que acreditar. Desde o tempo de antes de ser jogador de futebol, você tem que acreditar, você tem que sonhar. E eu sonhava muito. Começou em escolinha ou em Várzea? Eu comecei no CRB. Começou já em escolinha, né? Eu já comecei tarde. Quantos anos? Eu comecei com 17 anos. Tava fazendo o quê? Eu só jogava pelada no Vegel, naqueles campos do Botinha, do Júlio, do Cosmo. E eu sempre me destacava, né? Pequenininho, pô, jogava no meio. Aí eu era o 10, né? Pá, fazia gol toda hora. Eu arrebentava com jogos. Aí eu também trabalhava no comércio, né? Eu era vendedor ambulante. Aí eu pegava uma caixinha no comércio e botava umas coisinhas, ficava vendendo para ajudar em casa, né? Aí depois fui trabalhar numa pastelaria chinesa lá no comércio também. E meu irmão junto comigo. Aí meu irmão falou, ó, Jadilson, vai lá, cara, vai fazer teste. Eu vou nada. Vai, rapaz, vai fazer teste no CRB, ver se tu joga pra caramba. Eu digo, você também não joga? Mas ele, não, porque eu tenho que trabalhar, eu trabalho e você vai... Seu irmão é mais velho? Vai fazer o teste lá, é mais velho. Aí eu fui fazer o teste. Cheguei lá, fiz o teste de meia, eu tava com 16 anos. Aí fiz o teste de meia, aprovei, comecei a jogar, depois o técnico começou a me barrar. Aí eu vou desistir. Aí desisti. Aí chegou o outro ano, meu irmão de novo, vamos lá de novo, pô. Aí eu fui. Aí eu já fui atrasado, quando eu cheguei lá, o time já estava arrumado. Professor, se eu não me engano, era o professor Silva, meu Deus. Eu acho que era o Silva. Eu não me lembro se era o Silva ou era o Joãozinho já, o Joãozinho Paulista. Cheguei lá, aí o preparador físico Adriano me apresentou, né? Só isso aqui já é o Jadilson, já é assinado do clube. Aí, poxa, mas você chegou agora, o time já passou 2 semanas de pré-temporada, já está quase preparação, já está quase armada para a competição e você chegou agora.
se você joga de quê? Eu sou lateral esquerdo. Aí ele olhou pra mim e disse, olha, não, eu sou meia esquerda, sou meia esquerda, mas eu não tenho, pra meia esquerda não tem vaga pra você não, porque eu tenho o Chiquinho e tenho o Valdeir. Agora o meu lateral esquerdo tá com o tornozelo machucado. Se você quiser fazer um teste na lateral esquerda, eu digo, puxa, eu vou agora. Vamos embora? Aí fui fazer o teste. Fiz o teste lateral esquerdo novinho, voando. Aí fiquei, ele disse, não tá aprovado aí na lateral esquerda, pode ficar. Aí começou o campeonato. Pá, o lateral esquerdo foi e voltou. Ele improvisou o lateral para fazer o quarto homem do meio de campo e não me tirou. E assim eu dei sequência, passei 3 anos no CRB, Júnior, e subi profissional. Entendeu? Aí subi profissional e graças a Deus deu tudo certo. Voo, né, Jadilson? Foi, ainda teve um episódiozinho meio difícil no profissional para ser profissional. Para deslanchar ainda. Para deslanchar, teve esse obstáculo. Teve um obstáculozinho ruim. Esse, Jadilson? Eu tinha um treinador lá chamado Santelli. Aí nos coletivos eu arrebentava, voando, pá, gol, drible, pá, e os caras tudo me elogiavam. Aí o lateral esquerdo machucava e improvisava um lateral direito, improvisava um volante, improvisava não sei quem. Nada de Jadilson. E nada, aquilo ali já foi, meu Deus, o que é que tá acontecendo, o que é que esse homem tem contra mim, né? Porque eu tô bem, todo mundo me elogiando e eu querendo uma oportunidade, eu não tô pedindo para ser titular, mas na ocasião do titular não estar, pô, você vai com reserva, né? Você não vai improvisar outro na sua vaga, né? Com o jogador da posição. Com o jogador da posição. Aí eu, não, agora já deu. Aí, última convocação dele, ele me deixou de fora, né? Nem convocado eu fui. Chamei ele para conversar, chamei Santelli, o que é que o senhor tem contra mim? Eu, o que é que o senhor tem contra mim, professor? Tô indo bem nos coletivos, todo mundo me elogiando. Aí acontece uma oportunidade dessa, o senhor vai improvisar um volante, improvisa um meio, não me dá oportunidade. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Jadilson, você não tirou nem a catinga do mijo pra jogar no meu time. Sério, Jadilson? Você não tirou nem a catinga do mijo pra jogar no meu time. Pode pegar sua liberação e ir embora, que no meu time você não treina mais não. Como é que tu recebeu essa... Meu irmão, aquilo ali foi a mesma coisa que dá umas tapas na minha cara. Aí eu chorava. Fui pro ponto do ônibus, sentei num pau assim do ponto do ônibus assim, fiquei lá chorando e os caras passavam. Aí vim pra casa, comecei a chorar com meu irmão lá, eu passei pra ele, que a situação toda, aí eu, puxa vida. Aí no outro dia fui, cheguei lá pro presidente, ó, o treinador fez isso. Aí quer que eu vá embora? Ele disse, não, você não vai embora não, mas fica aí, fique tranquilo, vai treinando, um dia que ele sair, eu queria voltar você, ele volta. Aí eu continuei treinando, mas aquilo ali, que me machucou muito. Aí chegou o Roberval Davino, ele saiu, o Roberval Davino chegou. O Beval fez, vamos armar um coletivo, eu titular contra o reserva, aí eu já voltei, né, para o reserva, né, para participar do coletivo. E o Roberval lá em cima na arquibancada e vendo o coletivo. Aí os parceiros que depois me contou as histórias, né, chegou e falou assim, que o Roberval falou, por que aquele menino ali não estava jogando? O que foi que houve que esse menino aí não estava jogando, não estava sendo relacionado? Mas não, o treinador não gostava dele, dizia que ele era pequeno e falou para ele tirar a cartinha do mijo, que ele não ia jogar bola. Pediu até para ele ir embora. Aí o Beval disse, não, comigo esse menino vai jogar. Aí armou uma mini pré-temporada, já me levou, eu digo, puxa, eu fiquei tão feliz, eu digo, cheguei em casa feliz, chorei pra caramba de felicidade agora, né? Chorei de felicidade, comentava com meu irmão, poxa, já eu fui convocado, eu digo, meu Deus do céu, felicidade imensa. Aí comecei a jogar. Em 8 jogos, a gente perdeu o título, né? Mas eu, em 8 jogos, fui o melhor lateral esquerdo da competição ainda. E aí disputei um brasileiro e fui vendido. Que superação, hein, Jadilson? Não é fácil, né? Não é fácil, né, Jadilson? Às vezes os meninos, as crianças acham que futebol é fácil, futebol é... Mas não é não, futebol é muito difícil. Tem que superar, tem que ter vontade, tem que querer muito ser jogador de futebol para conseguir. Jadilson, você pendurou as chuteiras nesse ano de 2018 e agora, o que é que Jadilson faz, não mais como jogador de futebol profissional? Agora montei um empreendimento aí, né, no francês, construí uma academia, né? Uma academia? Academia J6 Fitness, né?
Cadê? Ah, perfeito, Jadilson. J6 Fitness. Jadilson 6, né? J6 Fitness, né? Lá no francês, né? E graças a Deus está dando tudo certo, né? O povo do francês acolheu muito bem. Uhum. Né? Você já pensava em abrir essa academia quando jogava? Como foi que surgiu essa iniciativa, Jadilson? Não, acho que quando a gente para de jogar, né, a gente pensa em montar alguma empresa para continuar trabalhando, né? Porque não adianta você parar de jogar e ficar em casa parado, sem fazer nada, né? A minha esposa começou a fazer educação física, né? A ser profissional, né? Personal. E a gente teve essa ideia de montar uma academia aqui no francês, né? O que é que a J6 oferece para os seus clientes, Jadilson? J6 Fitness oferece a musculação, né? Tem vários pacotes, né? Onde tem pacote que tem aula de zumba, aula de bike, aula de circuito funcional e aula de abdominal. Também temos pilates, né? Yoga, né? E ela fica até de portas abertas para os clubes, né? Que vierem aqui para Sem dúvida, quiserem uma academia de qualidade para os atletas, né? Fazer aquele trabalho de musculação para uma partida. Tá à disposição aí, tem contato com o Jadilson, né, Jadilson? Os clubes que vier e quiser treinar lá, o fortalecimento para o jogo, a gente está à disposição. Jadilson, obrigado pela moral. Dá um recado aí para os internautas. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Gente, Conta pra mim. Vamos se inscrever aí no canal. Conta pra mim, dá uma força aí pro nosso amigo. Marcelo Alves. Nosso amigo Marcelo Alves. Ele precisa do apoio de vocês, né? Valeu, confere aí a história do Jadilson. Jogava até os 100 anos.